Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da quinta semana do tempo comum, dia que a igreja celebra também a memória de Santa Escolástica, ela que foi irmã de São Bento e que serviu a Deus nesta terra, também na vida religiosa. Queremos então contar com a intercessão no dia de hoje, de um modo particular, de Santa Escolástica. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando a unção e a ação do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, meu irmão, minha irmã, neste dia 10 de fevereiro, a igreja nos traz na sua liturgia o Evangelho segundo São Marcos. O texto da palavra de Deus está lá em Marcos, capítulo 7, de 14 a 23. Marcos 7, de 14 a 23. Ouçamos então atentamente, com piedade, essa palavra do Senhor, que hoje quer ser nosso sustento, nossa luz, nossa fortaleza. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isto é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo.
Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos chama a atenção para a necessidade de uma vivência da fé verdadeira, real, de fato, e não somente de aparência. A vivência da fé que deve nascer do mais profundo de nós, e não apenas de uma capa exterior que tenta enganar os outros ou satisfazer apenas os olhares externos, mas faz com que a pessoa permaneça longe de Deus e longe da salvação. Jesus, continuando o discurso do Evangelho de ontem, que censurava a absolutização da disciplina em detrimento da vivência verdadeira como um meio para se chegar a uma finalidade real, que é o amor, a salvação. Jesus, continuando, ele nos deixa claro que é preciso ter um interior voltado para Deus, mais do que o exterior, porque o exterior é nada mais, nada menos que o reflexo daquilo que se vive interiormente. Jesus está numa sociedade, numa realidade em que existe uma preocupação, às vezes até exagerada na religião, de se cumprir certas disciplinas, até mesmo com relação aos alimentos que se consomem. Jesus, como diz o Evangelho de hoje, torna puros todos os alimentos. Numa realidade em que determinados alimentos, ao ser consumidos, poderiam fazer com que aquela pessoa fosse olhada como impura diante da sociedade, diante da religião, diante da comunidade, como alguém que tivesse sido marcada pelo mal, pelo fato de ter consumido determinado alimento, como por exemplo a carne de porco, que entre os judeus é um escândalo. O porco é um animal que desde o passado era visto como algo do mal, impuro. Então o judeu se abstém de comer a carne de porco, como que aquilo fosse prejudicar a sua vida interior, o seu espírito, a sua alma. E Jesus diz que não é o que entra no homem que torna o homem impuro, que não é comendo determinado alimento que vai fazer com que aquele homem seja afastado de Deus, esteja longe do Senhor, mas aquilo que sai do interior do ser humano, aquilo que é gerado no coração pela maldade, isso é que torna o homem impuro, isso é que afasta a pessoa de Deus. As práticas que vão contra o Evangelho, uma vida moral afastada da vontade de Jesus, um comportamento que ofende o outro, a falta da verdadeira caridade, o agir com relação ao próximo de modo desumano. E aí Jesus cita uma série de coisas que faz com que o ser humano seja tido como impuro. Coisas que valiam para o passado e valem para agora também, que determinam a impureza do ser humano. Jesus diz, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos,
assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. É isso que torna impura a pessoa. É isso que faz com que a pessoa realmente esteja longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa luta hoje é também a luta contra essas impurezas. A luta para não nos deixarmos jamais levar por esses comportamentos que nos impedem de entrar no céu. É aquilo que sai do coração do homem que pode matá-lo ou salvá-lo. Se do coração sai o amor, o respeito, a partilha, a caridade, o cuidado para com o outro, o amor incondicional a Deus, o esforço cotidiano por crescer em sabedoria diante de Deus e na fé, nos encaminhamos para o céu. Mas se do coração sai a maldade, ou tudo aquilo que pode prejudicar o irmão ou prejudicar a si mesmo, por causa do egoísmo, da ganância, da falta de juízo, isso sim é o que conduz ao inferno e impede de entrar no reino. Que Jesus nos ajude a termos um coração de onde saiam coisas boas e não impurezas. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá